Olha aqui. Está em julgamento no Supremo dois recursos extraordinários que tratam da responsabilidade civil das Big Techs. O que é isso mesmo, Reinaldo? Elas estarem sujeitas àquilo a que todos estamos, à responsabilidade civil. Sempre que um de nós provocar prejuízo a terceiros, nós temos de reparar esse prejuízo. Não tem perrepes a respeito. A Constituição não reserva a ninguém a imunidade diante da responsabilidade civil. O único ente no Brasil que tem isso são as Big Techs. Garantido pelo artigo 19 do Marco Civil da Internet. Então, artigo 19. As Big Techs só são obrigadas a retirar conteúdo depois de decisão judicial. Isso tem várias consequências, desde você ter sua vida destruída por uma mentira, por uma falsa notícia, até na área comercial. Está acontecendo. Bandidos fazem... A pessoa tem uma empresa lá que tem site, que tem tudo, o cara cria um troço espelho daquela empresa que já existe, paga para ficar bombando aquilo nas redes. E o sujeito não tem como retirar, não tem como tirar, a não ser com decisão judicial. Então, são várias as questões. E aí fica esse negócio, não podemos, não basta a notificação para que tirem o conteúdo, tem de esperar a decisão judicial. E nós não somos responsáveis pelo prejuízo. Porque não temos nada com isso. Tem, porque lucra com isso. Lucra, tem. Não, uma empresa de comunicação não pode veicular um anúncio ilegal. Pode. Se veicular, responde por isso. Aliás, anúncio em meios de comunicação estão sujeitos até código de autorregulação também. Ali vale tudo. Vale literalmente tudo. Ou quase tudo, porque o artigo 21 do mesmo código diz, para nudez e cenas de intimidade, aí basta notificação. Basta notificação e elas têm de tirar. E nós estamos cansados de ver até malandragem em relação a isso, né? A pessoa vaza nudez, muitas vezes a pessoa está interessada, e depois diz, notifico, hein? Ah, pronto, já fez sucesso, já serviu para alimentar aquele outro site. Né? E isso está em julgamento. Tem um voto do André Mendonça, não, vale tudo. Não, liberdade de expressão. Não, nada limita a liberdade de expressão. Nada limita. Fux tem responsabilidade social, o voto dele, numa causa que ele é relator. O Toffoli, existe a responsabilidade social, não, é civil. Existe a responsabilização civil, não é? O Zanin já votou pela responsabilização civil. O Gilmar Mendes vai votar pela responsabilização civil, se não votou ainda, deve estar votando. O Alexandre vai votar pela responsabilização civil. Eu duvido que a Carmen não vote também. O Roberto Barroso já votou. Vocês querem saber? Eu só não tenho certeza sobre o voto do Nunes Marques. Só disso. As redes vão ter de se responsabilizar por aquilo que sai nos seus canais, páginas, etc., seja de terceiros ou não, não interessa. Caso sejam processadas e percam, bastará uma notificação judicial para que elas, cientes daquilo, tomem uma providência. Vai acontecer. Vai acontecer. Zanin já votou. E aí o Flávio Dino deu voto, falou coisas espetaculares.
espetaculares. Num voto brilhante. Quer dizer, primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar o artigo 21. Não tem já nesse caso? Vai ter em todos. Basta a notificação. Ah, não tiro. Ação judicial, perder vai pagar. O Dino fez uma distinção importante entre opinião e mentira. Coloca aí o vídeo do Dino, vai. É falso que tudo é uma questão de opinião. Você imaginar que a justiça eleitoral não funciona tão bem quanto gostaríamos é absolutamente legítimo. Contudo, dizer que há uma sala escura no TSE, onde magistrados manipulam o código-fonte, não é uma opinião, é uma mentira, e uma mentira tipificada. As pessoas não são obrigadas a acreditar em Deus, eu acredito, e eu tenho a minha corrente religiosa. Outros têm outra, e há agrupamentos agnósticos ou até ateus. Tudo isso é legítimo, tudo isso é uma opinião. O que não pode é, em qualquer meio, inclusive o virtual, aqueles que são agnósticos pretenderem exterminar quem pensa que Deus existe, ou o contrário, que é impossível um tribunal que expressa os melhores valores que a humanidade foi capaz de produzir, se encontrar diante da mentira institucionalizada e minimizá-la. Não é? Existe uma diferença entre opinião e mentira. Existe uma diferença entre opinião e crime. Claro que existe. Né? Só para o placar oficial é 6-1. Eu estou cantando uma bola. Ainda não votaram Carmen Lúcia, Edson Fachin, Nunes Marques e Alexandre de Moraes. O Xandão fez uma parte e tal, mas a gente conhece a opinião dele, como eu conheço a opinião do Gilmar. Né? Eu conheço, não, todo mundo conhece. Em qualquer lugar. Né? A Carmen já se manifestou. Fachin vai ser a favor do Vale Tudo? Duvido um pouco. Vamos ver. E o Dino também falou, será que a simples autorregulação vale? Vamos lá. Qual é o fundamento, item C aí, na verdade? Como é a questão da responsabilidade? Ele criou o que eu chamei de paradigma do avião. Vamos ver se o paradigma do avião serve. Eu acho que serve, inclusive para humorista. Vai. Eu realmente não consigo imaginar outro conceito de liberdade que não seja aquele plasmado na Constituição, em que a responsabilidade não só anda de mãos dadas como um limitador externo, mas, sobretudo, como um limitador intrínseco. Não existe liberdade sem responsabilidade em termos constitucionais. Eu só consigo imaginar que devemos, como tribunal, avançar na direção da liberdade com responsabilidade, a liberdade regulada, que é a única verdadeira liberdade. Eu nunca vi alguém pretender abrir uma companhia aérea sem regulação, em nome do direito de ir e vir. É tão disparatado quanto, na minha ótica. Alguém compra um avião, põe no aeroporto e diz, agora eu sou uma companhia aérea. Nunca ninguém disse que exigir regulação viola o direito de ir e vir. Em nome do direito de ir e vir, você pode falar, entra aqui no meu aviãozinho, vou te levar aqui na regulação. Não, pelo amor de Deus, chega de regulação. Cada um com o seu avião, Arthur. Lucas, e acabou. E se cair na cabeça dos outros, você matar pessoas, não interessa, quem mandou entrar? Mas existe um setor que só regula a si mesmo, que não tem regulação de Estado nenhum, porque é a grande tese das Big Techs. O Dino responde. Responde, Dino, vai. Não são ministros ou juízes que acordaram pela manhã e, num propósito liberticida, resolveram tolher a liberdade de expressão das pessoas como se fosse uma espécie de delírio autoritário. Não, nós estamos dizendo não a delírios autoritários. Desses que acham
que alguma empresa privada vai apenas se autorregular. Qual é a empresa, o setor econômico ou social que se autorregula? Nem os cônjuges nos lares se autorregulam. Eles têm regulação. Um não pode fazer ao outro aquilo que a lei veda. Veja, eu tô com a minha senhora faz 39 anos, né? A gente não fica o tempo todo aqui, cada vez que eu vou falar com ela, eu saco os códigos, né? Civil, penal, né? Mas todos sabemos, né? Que existe uma regulação. Não é isso? Um marido pode bater na sua mulher à vontade? Que afinal de contas é uma relação privada? Quem regula a si mesmo? Deus. E alguns querem que também os humoristas. E aí o Dino teve um lance genial. Verdadeiramente, ele é genial, teve um lance genial. Porque ele consultou Arthur, Sim. Lucas, Oi. um jurista importantíssimo. Um jurista fabuloso. Vamos lá, primeira parte do vídeo. É a penúltima parte do voto, a última antes da apresentação da tese, citando um jurista dos Estados Unidos. Eu perguntei, fiz uma consulta, a liberdade de expressão é um direito absoluto? E veio a seguinte resposta, a liberdade de expressão é um direito fundamental, mas não é absoluto. Embora seja essencial para a democracia e a liberdade individual, existem limites e restrições que podem ser aplicadas em certos casos. E o jurista diz, limitações. Primeiro, discurso de ódio. A liberdade de expressão não protege o discurso de ódio, que pode incitar violência ou discriminação contra grupos específicos. 2, difamação e calúnia. A liberdade de expressão não protege declarações falsas e difamatórias que possam danificar a reputação de alguém. 3, segurança nacional, que é um debate muito presente nos Estados Unidos. Em alguns casos, a liberdade de expressão pode ser limitada por razões de segurança nacional. Estamos vendo isso agora lá com muita intensidade. Como a divulgação de informações confidenciais, enfim. 4, ordem pública. A liberdade de expressão pode ser limitada se for considerada uma ameaça à ordem pública ou à estabilidade social. Tudo isso é verdade, hein? Aliás, nos Estados Unidos, tem uma coisa, Lucas, Arthur, que aqui não tem. Um jornalista lá pode ser preso numa investigação, caso não revele a fonte e a justiça exija a revelação da fonte. Aqui no Brasil? Nunca, jamais. Porque o artigo 5º da Constituição proíbe, cláusula pétrea. E aí tem o nome do jurista. Esse jurista é espetacular. Quem é o jurista? Esse jurista se chama Meta. Essa é a resposta da inteligência artificial da Meta. Então, eu não posso discordar se até a ferramenta sabe que ela deve ser controlada. Eu só espero que ele não perca o passaporte. Como é que eles vão tirar o passaporte da Meta? Mas eu fiquei preocupado, porque podem fechar a empresa nos Estados Unidos. Se descobrirem isto, já que querem tirar o passaporte do ministro Alexandre, eu sugiro que comecem com a Meta, porque o que nós estamos julgando é o que eles me responderam. Está aqui no meu celular. Até o algoritmo, a programação, a pesquisa, a mineração, sabe que eles representam um perigo. É isso mesmo. Nossa, eu fiz uma aposta com um amigo uma vez, que olhou para minha cara cheio de desconfiança e preferiu ouvir outros amigos, né? Disse, não vai escapar. Não vai escapar. Vocês transmitiram ao vivo o ataque ao Supremo e aos poderes. Isso não vai escapar de responsabilidade civil. Ah, não. E não vai ter Congresso que vai mudar isso, hein? Que é interpretação da Constituição.
leitura da Constituição, de cláusula pétrea e do Código Civil. O Gilmar falou, meninos, o quê? O decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse que Big Techs distorcem o debate sobre a regulamentação das plataformas e lembrou também do PL das fake news. Com relação a essas propostas de regulação, noto que uma das mais persistentes distorções no debate público consiste na caracterização, a meu ver, equivocada, de que representariam ameaças à liberdade de expressão. Essa narrativa, amplamente disseminada por grupos conservadores e empresas de tecnologia, inclusive para barrar o processo legislativo do PL 2630, fundamenta-se em uma compreensão deliberadamente superficial dos mecanismos regulatórios propostos e ignora uma realidade incontornável. As plataformas digitais, esse é um ponto importante, a meu ver, já exercem cotidianamente e de forma extensiva um papel de mediação e controle sobre a liberdade de expressão dos usuários. E isso se dá no mundo privado. Exatamente. Não, que foi a grande confusão que o André Mendonça fez e que muitos por aí adoram fazer. Né? O Moraes também se manifestou. Reinaldo, ao lembrar da pressão e coação feito pelas Big Techs, a pressão e a coação feitas, né, pelas Big Techs contra o projeto de lei 2630, Alexandre de Moraes destacou como as plataformas impulsionam os algoritmos com objetivos específicos. Nós não podemos nem falar em neutralidade. Na verdade, é uma atividade, quando interessa, direcionando os algoritmos como verdadeiros canhões. Hoje, os algoritmos são utilizados como armas. Armas para destruir inimigos, armas para eleger amigos, armas para vender produtos ou para destruir a reputação de produtos. Tanto que uma das questões que o mundo todo discute e pede é transparência na utilização de algoritmos. E as Big Techs tentam transformar esse pedido em outra coisa, dizendo que é o segredo industrial o algoritmo. Ninguém quer saber como eles fabricaram, qual a utilização, a metodologia dos algoritmos. Mas por que, quando consulta o nome de uma pessoa, as 50 primeiras notícias são negativas? E outra pessoa, 50 notícias positivas, sendo que várias vezes são as próprias Big Techs que produzem as notícias. Tem toda a razão. Tem toda a razão. Isso que o Supremo vai fazer, vai se criar uma tese, vamos ver, é só sobre a responsabilização civil, criar critério para isso. Agora, o correto, o necessário, é fazer a regulamentação. Mas nós já sabemos que há uma associação entre a extrema-direita e essas empresas, participam de seminários deles e tal, para tentar o vale tudo. Nós vimos o Elon Musk, né? Que agora, querido Arthur, querido Lucas, ele disse que ele está arrependido, ele acha que ele exagerou um pouco em relação ao Trump. Será? Essa é a briga pela qual eu mais torço, né? Porque os dois estão certos sobre a canalice do outro. É isso aí.